De repente, sentimentos de ódio pela polícia transbordam. A violência inicia quando um Land Rover da polícia fica preso na multidão, que passa a chutá-lo e apedrejá-lo. A polícia então atirou com espingardas. Vemos pessoas em movimento. O que de fato ocorre nessas situações? Uma das chaves da estratégia do apartheid é a lei de áreas de grupo, que delimita no país os lugares onde pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de cor, pessoas asiáticas podem viver. Frequentemente, pessoas residem em áreas que, segundo a lei de áreas de grupo, não deveriam estar habitando. Eu filmei o caminhão se afastando pela estrada em direção ao grupo de crianças em... a esquina. Então o caminhão deu a volta e voltou. Enquanto eles faziam isso, vários policiais escondidos em caixas na parte de trás do caminhão surgiram. Este é o mundo em que muitas pessoas da África do Sul cresceram. Conflito, exploração, desigualdade. A África do Sul é um lugar que foi social e financeiramente dilacerado pelo colonialismo europeu. O costume europeu de escravizar à força os africanos nativos também foi visto na África do Sul. A escravidão moldou a África como um continente e muitos de seus problemas podem ser rastreados até ela. Os colonizadores holandeses necessitavam de mão de obra e, como a escravidão era uma prática comum na época, eles utilizavam escravos para trabalhar em suas propriedades e negócios. Alguns desses escravos eram da própria África do Sul e alguns eram de estados vizinhos. A única coisa que eles tinham em comum era que os escravos não eram brancos ou europeus. Os escravos não podiam sair do trabalho sem autorização. Eles eram mal alimentados, superlotados, sofriam punições físicas e não podiam se casar. Se eles tivessem filhos, esses filhos também se tornavam propriedade dos donos de escravos e também eram colocados em escravidão permanente. Quando a escravidão foi finalmente abolida, os agricultores estabelecidos deixaram o país, pois não era mais lucrativo sem o trabalho escravo. Armas, um bem de consumo europeu, se tornaram uma ferramenta amplamente usada na África do Sul. A introdução de armas permitiu que indígenas nefastos, selecionados por ex-proprietários de escravos, se tornassem os novos senhores de escravos por procuração. A descoberta de que a África do Sul era rica em diamantes e ouro levou o Império Britânico a se interessar pela área, e as forças britânicas entraram e conquistaram o povo local para extrair os recursos. Nas próximas décadas após isso, tornar-se-ia um Estado soberano, mas um com resquícios do antigo domínio colonial correndo em suas veias, ou seja, a ideia de que as pessoas de cor eram inferiores aos seus equivalentes europeus brancos. Por razões que espero que sejam óbvias, isso levou a uma enorme guerra civil, pois os africanos comuns e trabalhadores se opuseram ao governo e tentaram obter os mesmos direitos e proteções legais que seus cidadãos colonizadores. Nos anos 80, o governo sul-africano enviou esquadrões da morte para literalmente perambular pelas ruas e assassinar qualquer um que discordasse de sua lei e governo. Kevin Carter nasceu em Joanesburgo e cresceu durante esse período muito perturbador na história da África do Sul. Ele nasceu em um bairro de classe média que era classificado apenas para brancos. Ele ocasionalmente, quando criança, via a polícia prendendo pessoas negras que entravam na área e questionava seus pais sobre por que eles, uma família católica e liberal, simplesmente aceitavam isso como justo e correto. Após o ensino médio, Carter iniciou o curso de farmácia, mas desistiu e ingressou no exército. Para evitar o serviço em um regime que executava pessoas negras por discordarem do domínio branco, ele se alistou na Força Aérea. Ele serviu por 4 anos. Durante o serviço, ele presenciou colegas da aeronáutica insultando um garçom negro do refeitório e decidiu defendê-lo. Os aviadores
Carter foi espancado severamente por defender o garçom negro. Depois, ele se ausentou sem permissão e tentou virar disc-jockey de rádio antes de ser descoberto e retornar ao serviço militar. Em 1983, ele presenciou o bombardeio da Church Street em Pretoria, e isso provocou novo mudança de carreira. Ver o bombardeio e a cobertura midiática muito unilateral dele fez Carter perceber que havia um lado dessas histórias que não era contado. Ele se tornou fotojornalista para contar o lado frequentemente omitido. Seu trabalho focou na brutalidade do regime do apartheid na África do Sul. Enquanto a mídia nacional focava em uma versão editada dos eventos, mostrando pessoas negras agredindo a polícia e se envolvendo em violência, Carter exporia os motivos por trás da revolta dessas pessoas. Ele mostraria a crueldade e tortura praticadas contra eles, que os levaram a se defender. Mas ele também exporia como as respostas ao apartheid eram igualmente brutais. Uma punição extremamente brutal era reservada para colaboradores ou informantes do regime do apartheid. Isso era chamado de necklacing. Eles forçavam um pneu de carro sobre a cabeça de alguém e prendiam seus braços dentro dele. Depois, eles enchiam com gasolina e ateavam fogo. Carter foi a primeira pessoa no mundo a fotografar essa prática e mostrar o quão cruel ela era. Fotografar isso foi o início de muitas situações que impactariam emocionalmente Carter, fazendo-o questionar se deveria registrar tais cenas. Uma parte dele pensava que fotografar isso exporia a extrema violência da África do Sul para o mundo, e talvez ajudasse a encorajar outros líderes mundiais a pressionar a África do Sul a acabar com a segregação. Eu estava horrorizado com o que eles estavam fazendo. Eu estava horrorizado com o que eu estava fazendo. Mas então as pessoas começaram a comentar sobre as fotos. Então eu senti que talvez minhas ações não tenham sido tão ruins assim. A outra parte dele se perguntava se talvez o próprio fato de a mídia cobrir tais atos horríveis fosse o ponto do ato. O ato não passaria a mesma mensagem violenta aos detratores sem a amplificação da mídia. Depois de ver tantos enforcamentos nas notícias, ocorreu-me que ou muitos outros estavam sendo realizados fora das câmeras, por assim dizer, e isso era apenas a ponta do iceberg, ou que a presença da câmera completava o último requisito e atuava como um catalisador nesta terrível reação. A forte mensagem só fazia sentido se transmitida pela mídia. Não era mais sobre o aviso aos outros do que sobre causar dor a uma pessoa. A questão que me assombra é: essas pessoas teriam sido enforcadas se não houvesse cobertura da mídia? É fácil entender como alguém pode se sentir conflituoso sobre o que você faz quando envolve sofrimento como este. Ao longo dos anos, Carter visitou muitas zonas de guerra africanas para fotografar as lutas das pessoas lá e a violência que se seguiu à política fraturada do continente. Um país em particular viria a pesar muito na consciência de Carter. O Sudão é uma nação africana situada próxima ao Oriente Médio, embora não dividida por fronteiras. Há muito tempo é considerada dividida em norte e sul devido à influência do Islã e da colonização britânica. É um país que foi devastado por guerras e conflitos durante quase toda a sua existência. O governo central do Sudão é muçulmano da Sharia, que inicialmente controlava somente o norte do país após a invasão e conquista do Egito no século XIX, enquanto o sul era composto por localidades independentes. Ao longo da história, o governo central do norte buscou expandir seu domínio sobre o sul para submetê-lo à lei islâmica da Sharia. A colonização britânica do Sudão do Sul impediu isso, pois controlavam a região e fizeram um acordo com o norte de que todo o Sudão seria governado por um governador nomeado pelo Egito e endossado pelos britânicos. Em troca, o Sudão do Norte e o Egito não fariam tentativas de impor regras ou leis que
que os britânicos não concordassem sobre o Sul. Com o tempo e devido à grande resistência do Norte, o Reino Unido concordou em integrar as duas áreas, e o árabe foi estabelecido como a língua da administração e, por padrão, a língua nacional. O sul do Sudão, que falava inglês ensinado pelos colonizadores, ressentiu a mudança, pois foram excluídos das discussões governamentais e marginalizados. Nos anos 1950, o domínio colonial britânico na África começava a declinar e crescia o apoio à independência do Sudão. Prevendo a turbulência iminente, o Reino Unido e o Egito permitiram que as regiões do Sudão votassem livremente sobre a independência, que então foi aprovada. Nos 10 anos após a independência, o primeiro de muitos regimes militares assumiu o poder, iniciando um período de conflito, guerra e devastação que duraria quase toda a história moderna do Sudão. Com a maioria dos regimes querendo impor leis muçulmanas cada vez mais severas ao sul. Em 1991, o governo do Sudão aprovou um ato criminal de 1991 que instituiu punições arcaicas para o crime, que incluíam apedrejamento, amputações e outros meios excessivos. O Sul estava oficialmente isento da regra, pois era a lei Sharia a qual o Sul não estava sujeito, já que muitos estados não eram muçulmanos. Contudo, isso foi contornado quando o governo trocou juízes muçulmanos da Sharia do Norte para servir no Sul. Então, embora o Sul estivesse oficialmente isento da lei, na prática as sentenças proferidas pelos sistemas judiciais estavam em conformidade com a Sharia. Nos anos 80, o Exército de Libertação do Povo do Sudão, Exército de Libertação do Povo do Sudão, se rebelou contra o governo militar e conquistou territórios durante a Segunda Guerra Civil Sudanesa. Em 1989, houve um cessar-fogo entre o governo e o Exército de Libertação do Povo do Sudão, mas em 1992, esse cessar-fogo terminou quando o governo sudanês invadiu o sul do Sudão e tomou o território à força. Eles subornaram pessoas no sul para se tornarem milícias contra seu próprio povo. Cidades foram invadidas e destruídas, resultando em muitas mortes. Este período constante de guerra significava que o povo do Sudão estava repetidamente sem casas e era forçado a vagar pelo país para escapar do brutal conflito. Isso significava que as pessoas nunca tinham nenhum tempo para cultivar a terra, criar animais ou mesmo cavar poços para ter água limpa. Em 1993, décadas de luta devastaram o Sudão do Sul e deslocaram seu povo várias vezes. Em 1991, uma fome foi evitada no Sudão quando o governo finalmente cedeu à pressão popular em massa e aceitou a ajuda das Nações Unidas, incluindo Estados Unidos da América e Reino Unido. 100.000 toneladas de comida foram enviadas e distribuídas no norte, controlado pelo governo, e no sul rebelde. 1,7 milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar seus lares e suas vidas. Em alguns casos, tiveram que deixar idosos da família para trás para morrerem de fome sozinhos por não conseguirem se mover. O país estava inundado com mares de homens, mulheres e crianças famintos que não tinham para onde ir. Em 1993, o bombardeio do World Trade Center em Nova York abalou a América. A investigação do bombardeio revelou que alguns bombardeiros tinham passaportes sudaneses válidos, levando os Estados Unidos da América a rotular o Sudão como um estado patrocinador do terrorismo. Isso deixou o país inelegível para várias formas de ajuda não emergencial dos Estados Unidos da América. Como resultado, os Estados Unidos da América retiraram a maior parte do apoio anteriormente dado. O deslocamento contínuo e a retirada de ajuda foram uma combinação mortal, que levou a uma das piores fomes da história africana. Os vídeos exibidos na tela são, na realidade, de outra fome ocorrida em 1998. A razão pela qual não posso mostrar imagens da fome de 93 é porque, na época,
havia um bloqueio para estrangeiros e entidades entrarem no país. O governo sudanês baniu o sistema judicial existente e o substituiu por um que apenas apoiava suas próprias ações. A mídia foi fortemente restrita e censurada para garantir que a crise fosse escondida da visão externa e não divulgada, enquanto simultaneamente projetava uma imagem de um governo bondoso que cuidava de seu povo em meio a uma revolta terrorista. Trabalhadores humanitários, inspetores da Organização das Nações Unidas, jornalistas e militares tiveram seus vistos negados ou suas aplicações foram permanentemente atrasadas no sistema. Aqueles que receberam vistos, receberam sob a condição de não revelar ou discutir o que viram enquanto estavam lá. Consequentemente, o mundo desconhecia em grande parte os acontecimentos no Sudão do Sul. Em março de 1993, Robert Hadley das Nações Unidas estava encarregado da Operação Lifeline Sudã, nome oficial para os esforços de ajuda ao Sudão. Ele deu uma oportunidade ao fotojornalista João Silva para ir ao Sudão e relatar sobre a fome. Na época, a Organização das Nações Unidas enfrentava problemas de financiamento devido à retirada de ajuda e recursos por algumas nações. Hadley acreditava que enviar jornalistas para expor a gravidade do problema elevaria a questão internacionalmente e ajudaria a angariar mais fundos. João era amigo de Kevin Carter, ambos membros do grupo de fotojornalistas Bang Bang Club, que relatava sobre a violência do apartheid na África do Sul. Silva perguntou a Carter se ele queria ir com ele para o Sudão. Carter aceitou. Eles pousaram em Nairobi, onde foram informados que permaneceriam indefinidamente devido ao conflito, que era muito provavelmente apenas o governo tentando impedir o jornalismo ativo. Logo depois, a Organização das Nações Unidas obteve permissão de rebeldes para entregar alimentos em Ayod. Carter e Silver foram com este voo para entrar na área da fome. Eles ficaram chocados com o que viram lá. A escala do sofrimento era avassaladora, e eles falavam diariamente sobre os horrores que estavam vendo. Foi aqui que Carter tirou esta fotografia de uma criança jovem dobrada de exaustão, causada por extrema fome, e ao fundo estava um abutre faminto, esperando sua presa morrer para que pudesse comer. É uma imagem poderosa e chocante. Quando Carter pressionou o obturador da câmera, congelou a criança e o abutre eternamente. Algo dentro de Carter mudou. Uma parte dele se esvaziou. A foto ganhou um prêmio Pulitzer e trouxe grande atenção internacional para a fome no Sudão. Milhares escreveram ao New York Times, que publicou a foto, perguntando sobre o destino da criança e oferecendo ajuda. Após fotografar, Carter e Silva saíram de Ayod para outro local no Sudão, mas Carter não parava de pensar na imagem. Ele se pegou perguntando se o abutre estava na foto ou tirando a foto. Pode ser difícil para as pessoas entenderem, mas como fotojornalista, meu primeiro instinto foi fazer a fotografia. Assim que esse trabalho foi concluído e a criança seguiu em frente, eu me senti completamente devastado. Acho que tentei rezar, tentei falar com Deus para assegurar a Ele que se Ele me tirasse deste lugar, eu mudaria minha vida. No próximo ano, Carter viajaria tirando fotos dos que lutavam pela África, mas os colegas notaram uma mudança em seu comportamento. Ele estava mais retraído, quieto, isolado. Nos meses seguintes, seus amigos e colegas o viam cada vez menos, até 27 de julho de 1994, quando Kevin Carter dirigiu até o campo e centro de estudos em Parkmore, onde costumava brincar quando criança. Ele fixou uma extremidade de uma mangueira no escapamento do seu carro e a outra dentro do seu veículo e tirou a própria vida. Suas últimas palavras, rabiscadas em um papel, revelaram um homem assombrado e atormentado pelos horrores que fotografou, cuja última esperança era se juntar a um colega que morreu recentemente. Eu sinto muitíssimo. A dor da vida supera a alegria.
a ponto de a alegria não existir. Sou assombrado pelas memórias vívidas de assassinatos e cadáveres e raiva e dor, de crianças famintas ou feridas, de loucos felizes com gatilho, frequentemente policiais, de carrascos assassinos. Eu fui me juntar ao quem se eu tiver essa sorte. Algumas culturas do mundo se recusam a ser fotografadas. Eles creem que uma foto é mais do que uma simples imagem. Eles criam que uma foto capturava a alma. Esta é a história de Kevin Carter e a fotografia que matou o seu fotógrafo.